E aí pessoal, meu nome é Vitor e o tema desse vídeo vai ser Web Scraping. Como eu percebi que há um tempo atrás o vídeo do meu canal que mais estourou foi o de Web Scraping, e eu percebi que vocês gostaram muito daquele vídeo, então eu vou estar trazendo hoje um exemplo parecido com aquele que eu dei naquele vídeo, só que eu vou tentar explicar as coisas de um pouco melhor, de uma maneira um pouco mais prática. Eu espero que esse vídeo fique melhor do que aquele primeiro e tenha uma qualidade melhor, né? E que eu possa passar esse conhecimento para vocês de uma forma mais simples. Então, sem mais enrolação, vamos para o que interessa, né? Beleza. Eu queria começar com vocês aqui mostrando um pequeno slide que eu fiz só para a gente conseguir entender um pouco melhor como funciona o web scraping, tirar algumas dúvidas, deixar tudo mais claro. Então vamos lá. O que a gente vai ver nesse vídeo vai ser fundamentos, onde a gente vai ver a definição, a diferença entre a gente fazer um web scraping e pegar dados diretamente de uma API, exemplos comuns. A gente vai ver algumas ferramentas, algumas linguagens de programação e frameworks e bibliotecas que podem ser utilizados para fazer web scraping. Como a gente faz uma preparação, fazendo uma pequena análise no site, uma inspeção dos elementos. Depois vamos falar sobre manipulação de dados e boas práticas por último, beleza? Beleza, vamos começar então, né? Introdução. Web scraping, vamos ler essa definição aqui. Web scraping é a técnica de extrair grandes quantidades de dados de websites automaticamente. É realizado por meio de programas ou scripts que simulam a navegação em uma página web, acessam os elementos específicos de interesse, então coletam esses dados. Essa técnica substitui a necessidade de copiar e colar manualmente esses dados, tornando possível coletar grandes volumes de informação em um tempo muito reduzido. Então, eu não encontrei isso aqui em nenhum site, não é só uma explicação simples, que fica fácil de entender o que é web scraping. Então, imagina que você tem um site onde você quer pegar todos aqueles dados que estão disponíveis. E, obviamente, né, que você não vai ficar saindo, copiando e colando isso para sua tabela no Google Sheets ou qualquer coisa assim, não. A gente utiliza algumas ferramentas para fazer essa raspagem de dados automaticamente, né? Economizando muito tempo e evitando dor de cabeça, né? Então, beleza. Tem dois jeitos onde a gente pode, principais, né, que a gente pode conseguir dados de sites na web. E o mais comum é por meio de APIs. APIs elas não têm uma interface igual a um site na web comum que você vê, mas a gente comunica com elas a partir de requisições, HTTP. Inclusive, se você não entende muito desse assunto, eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre APIs, certo? Então dá uma conferida, deixar no card. Então, imagina como o API fosse um sistema onde ele foi feito para a gente manipular aqueles dados que eles oferecem. Por exemplo, a gente pode criar novos registros na API, a gente pode recuperar dados. Então, ela foi feita especificamente para a gente conseguir recuperar esses dados, como se fosse. Já o web scraping, o que a gente vai fazer? Existe um site na web onde o sistema deles não oferece uma maneira da gente capturar aqueles dados. Então, meio que a gente faz isso contornando, certo? Beleza. Como que a gente faz isso? A comunicação via API, ela vem toda estruturada, né? Ela vem numa estrutura de dados bonitinha, com os pares de chave e valor, onde tem todos os dados de uma maneira muito fácil para a gente visualizar e trabalhar com aqueles dados, certo? Já no web scraping a gente vai estar raspando o elemento da página, HTML, né? Os elementos HTML da página, beleza? Então, essa é a principal diferença. Vai ficar mais fácil no decorrer do vídeo, né? Então, aqui eu deixei uma definiçãozinha também, enquanto as APIs fornecem uma maneira regulada de acessar os dados. O web scraping permite extrair dados de qualquer parte de um site, sem a necessidade de permissão explícita. Só que tem também os aspectos legais, né? Mas depois a gente vê isso. Então, basicamente essa é a principal diferença. Mas o melhor dos mundos, né, é você ter acesso a uma API
porque fica muito mais fácil de você trabalhar com aqueles dados. Só que em casos onde você não consegue ter acesso a uma API para recuperar esses dados, o web scraping é uma alternativa muito boa, certo? Beleza, aplicações comuns. Deixei algumas aqui, como por exemplo monitoramento de preços, análise de sentimento. Você pode raspar feedbacks e reviews de um site, por exemplo, extrair datas e eventos futuros, monitoramento de conformidade. Por exemplo, se você tem algum processo onde você consulta em algum site do governo o estado desse processo ou qualquer coisa do tipo, você pode fazer esse monitoramento com web scraping também. Análise de mercado e extração de leads. Tem alguns outros casos de uso, mas eu deixei separado esses aqui para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Aqui eu também deixei mais uma definiçãozinha, né, passando mais ou menos em cada um desses exemplos. Falando aqui, o web scraping é essencial para diversas operações empresariais, permitindo a coleta eficiente de dados críticos da web. Empresas utilizam essa técnica para monitorar preços e ajustar suas estratégias competitivamente, analisar sentimentos em avaliações, para melhorar produtos e serviços e por aí vai. Basicamente todos esses exemplos aqui que eu dei para vocês. Próximo, ferramentas que a gente pode estar utilizando para fazer isso, certo? E basicamente existem duas linguagens de programação, que é JavaScript e Python. A gente pode estar utilizando para fazer web scraping, certo? Aqui a gente tem o que? JavaScript se destaca em web scraping, especialmente em sites que dependem fortemente de JavaScript para carregar conteúdo dinâmico. Execução do cliente, ambiente de execução, ferramentas modernas. E beleza, já o Python ele tem essa definição aqui. É frequentemente considerada a linguagem ideal para web scraping por várias razões, como elas, facilidade de uso, bibliotecas poderosas e comunidade ativa. Então, assim, particularmente, eu não sou especialista em web scraping, principalmente quando a gente se trata de código, mas eu constantemente estudo sobre o assunto. Particularmente eu utilizo Python, mas as duas linguagens são excelentes para você realizar isso, certo? E as bibliotecas mais comuns, certo? JavaScript, eu não tenho muita familiaridade com JavaScript, mas as principais que tem disponível, eu acredito que sejam essas duas, que é esse Puppeteer e esse Cheerio, certo? Já em Python a gente tem essas três bibliotecas que eu acho que são as principais, certo? Que é o Beautiful Soup, que ele é mais para você fazer uma coisa mais simples, realizar o parsing de elementos HTML, enfim. O Scrap, que ele já é mais robusto, ele também trabalha com a parte do HTML e tal, você pode raspar os dados com base em alguns elementos da página, como CSS e tal. E tem o Selenium, que ele é um pouco diferente, que ele é como se fosse um framework onde você pode interagir com o site de forma automática, preenchendo formulários. Eu nunca peguei para estudar Selenium, mas basicamente ele funciona dessa maneira, ele é mais interativo com o site. Não só nesse quesito igual o Beautiful Soup e o Scrap, onde eles trabalham 100% só com os elementos HTML. Beleza. E também, eu não coloquei aqui, mas a gente tem a opção de fazer isso com algumas ferramentas no-code, certo? Inclusive, eu vou mostrar um exemplo no final desses slides, eu vou mostrar um exemplo utilizando o Make, certo? Então, na maioria dos casos onde eu tenho que raspar páginas estáticas, eu gosto de utilizar o Make pela praticidade. Ele é muito rápido, você não vai ter muitos problemas, muita dor de cabeça. Além de que é muito mais fácil de você aprender, certo? É muito mais simples do que você utilizar alguns frameworks específicos para isso, certo? A preparação vai ser bem simples, a gente vai explorar a estrutura, igual eu tô falando aqui, do HTML do site, usando a ferramenta do desenvolvedor do próprio navegador, certo? Muito simples isso. A gente identifica os dados de interesse, como por exemplo nomes de produtos, preços, descrições, certo? Você também tem a opção de encontrar e testar seletores CSS ou XPath,
que é igual eu falei, você pode utilizar isso no caso dos frameworks e com código. No Make eu não utilizo isso, certo? Por exemplo, se a gente tem... Aqui eu tenho separado o site, né? Que eu vou raspar. Depois eu vou explicar melhor sobre esse site. Mas, por exemplo, se a gente inspecionar, essa aqui é a ferramenta do desenvolvedor, certo? A gente consegue analisar todo o HTML do site por aqui. E, por exemplo, a gente consegue... Deixa eu achar a opção. Copiar. Por exemplo, a gente consegue copiar o seletor. A gente consegue copiar o XPath, igual eu deixei lá. Então, o XPath é mais ou menos nesse formato aqui. Então, tem essas opções também. Você pode achar todas essas informações, esses elementos aqui pela ferramenta do desenvolvedor, certo? Beleza. Manipulação e limpeza dos dados. A gente tem o quê? A limpeza dos dados, quando você raspa esses dados, geralmente eles vão vir com coisas juntas ou precisando de algum espaço ou ser separado por algum elemento, alguma vírgula, alguma barra. Assim, você tem que tratar os seus dados, eles nunca vêm pronto da maneira que você quer para depois você fazer uma análise, certo? Então, a limpeza dos dados é uma etapa crucial após a coleta dos dados via web scraping. Você prepara os dados brutos, né, para fazer análises futuras. Então, após isso, você pode... Por exemplo, uma das coisas que você pode fazer é a análise de dados, certo? Você pode conseguir estatísticas descritivas, visualização de dados com gráficos, gráfico de pizza, gráfico normal, enfim. Você pode montar um dashboardzinho para você conseguir visualizar os dados e tabelas de frequência, por exemplo. E exemplos de utilização dos dados, certo? Análise competitiva, monitoramento de tendências de mercado, pesquisa de mercado, otimização de SEO, enfim. Você faz o que você quiser, certo? Com os dados que você tem. E boas práticas. Alguns sites têm um arquivo robots.txt, que ele é usado, que tem a descriçãozinha, né? É usado pelos sites para comunicar aos robôs da web, incluindo scrappers, sobre as áreas do site em que eles podem ou não acessar. Então é sempre importante também você verificar as políticas do site, se eles permitem ou não isso, que a raspagem seja feita no site deles. Identificá-los corretamente, é importante que seu bot scraping envie informações adequadas no cabeçalho da requisição, incluindo um user agent que identifica quem está fazendo a requisição, por exemplo. Limitar a taxa de requisições. Vamos supor que o sistema perceba que eles estão recebendo um monte de requisição, uma porrada de requisição do mesmo lugar. E isso é muito estranho. Provavelmente é alguém tentando raspar o site deles. Enfim, você vai tomar um bloqueio. Então, cuidado com a quantidade de requisições que você faz, certo? Sempre limite a taxa de requisições, por exemplo, num determinado tempo, certo? Dê um intervalo entre as requisições. Além de que pode sobrecarregar o servidor do site, enfim. Coletar apenas os dados necessários, embora seja tecnicamente possível extrair grandes quantidades, é ético e eficiente coletar apenas os dados estritamente necessários para o seu projeto ou análise. E lidar com dados de forma ética. O scrapping de dados envolve não apenas a coleta, mas também o armazenamento e utilização desses dados. E é essencial garantir que esses dados coletados estejam seguros e sejam tratados de acordo com as leis de proteção de dados. Então, tem uma questão de ética também, né? Para que você vai utilizar esses dados, beleza? Então, basicamente era isso que eu tinha que falar sobre o assunto, era isso que eu tinha para falar. Agora vamos pro exemplo prático mesmo, onde a gente pode ver como que a gente vai estar fazendo isso com o Make, certo? E aqui eu deixei esse cenário separado para vocês conseguirem ver a estrutura dele, como é que vai ficar no final, geral, certo? E é um pouco grande, mas é muito simples, não tem nada demais, certo? Eu vou rodar uma vez aqui para vocês verem. E deixa eu colocar um módulo de sleep aqui no final. Porque se deixar isso aqui rodando vai gastar muita coisa, muitas operações, certo? Deixar 10 segundos aqui, precaução.
certo? Beleza. Aqui foi mais do que eu esperava já. Passou um pouquinho, mas tudo bem. Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente está raspando os dados e enviando para uma tabela no Google Sheets. Inclusive, eu não configurei essa tabela aqui, eu acho. Tem que configurar ela para vocês verem. Deixa eu criar uma nova tabela aqui rapidinho. E vocês já vão entender por que tabela Pokémons, tá? Tabela teste. Vou deixar desse jeito mesmo. Não sei qual conta eu tô conectado. Eu tô conectado em uma outra conta. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Beleza. Vamos tentar aqui de novo encontrar essa tabela. Beleza. Deixa eu rodar esse fluxo uma vez para vocês verem de novo. Tá bom. Não veio pra cá? Não. Tô esquecendo. No outro navegador, beleza. Então, basicamente, a gente está raspando algumas informações aqui, que é o quê? A gente tem um site feito para ser raspado, tá? É um site chamado Scrap Me. Ele foi feito para você trabalhar suas habilidades de web scrapping. E basicamente a gente tem uma lista de Pokémons aqui à venda, beleza? Então, o que a gente está raspando é o nome do Pokémon, o preço, a quantidade em estoque e uma pequena descriçãozinha que tem na página de cada um, beleza? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer, certo? Cada página dessa tem 16 Pokémons, se eu não me engano, e a gente tem 48 páginas, então o objetivo é entrar em todas as páginas e raspar todos os dados de todos os Pokémons, certo? E é isso que esse sistema que a gente vai fazer aqui de novo, ele está realizando, beleza? Então, deixa eu só arrumar essa tabela para ela ficar um pouco mais bonitinha. Aqui é o preço, né? Aqui é o estoque. Descrição, certo? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui para ela ficar mais agradável. Beleza. Aí a gente vai passando os elementos para cá. Certo. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente tem que começar do zero, né? Eu vou fazer nesse mesmo cenário, tá? Mas não vai interferir em nada. Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma requisição, certo? HTTP. Make a request. Então esse módulo que a gente vai utilizar. E aqui, passar o reloginho para cá. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar a URL do site, certo? Então, a gente vai passar a URL, a gente vai utilizar o método get para fazer essa requisição, porque a gente está pegando esses elementos, certo? Basicamente é isso que a gente está fazendo. E passe response, apenas isso que a gente quer. Só para adiantar, eu vou puxar um módulo aqui de text parser HTML to text, certo? E vou passar esse data para cá. A gente pode rodar isso aqui uma vez. E vocês conseguem ver que ele retornou 200, o estado code. E aqui estão todos os dados todo o HTML do site, beleza? Então esse é o primeiro passo, a gente recuperar o HTML do site, né? Depois, para facilitar a visualização, a gente envia isso aqui para um text parser, certo? E basicamente o que ele vai fazer é remover o HTML desse site. Vocês já conseguem ver que fica bem menor, bem mais fácil para a gente realizar
uma análise aqui, né? Beleza. A gente pode aqui também conferir o quê? A gente pode clicar com o botão direito nesse Pokémon e inspecionar ele. E aqui a gente vai ter o elemento desse Pokémonzinho aqui dessa lista, certo? E aqui a gente tem o link desse Pokémon. Qual é o nosso objetivo? A gente não quer raspar as informações de todos esses Pokémons, então a gente tem que entrar no link de cada um deles, certo? Então, na nossa automação dentro do Make, a gente quer raspar o link de todos eles para depois acessar o link de cada um de cada vez, beleza? Então, aqui a gente tem esse link nesse padrão, https://scrapme.live/shop/ o nome do Pokémon, certo? Então, basicamente, a nossa URL vai seguir esse padrão aqui, certo? E o que a gente vai fazer dentro do Make? Aqui dentro do Make, a gente vai conseguir também visualizar por aqui. Se a gente utilizar aqui, ó, essa mesma coisa e a gente deixar aqui em cima, certo? A gente consegue ver que tem todos os links aqui, beleza? E a gente quer pegar cada link desse, um de cada vez, né? Para isso, a gente vai estar utilizando regex. Nesse vídeo, especificamente, eu não vou ensinar sobre regex, tá? Eu tenho os códigos prontos. Inclusive, eu acho que eu deixei separado aqui. Eu quero gravar um vídeo separado especificamente para falar sobre regex, tá? Mas não é uma coisa muito complicada. Imagina como se fosse uma linguagem de programação para manipular strings. Então, é apenas isso. É um pequeno códigozinho que a gente monta para a gente encontrar padrões em textos, certo? Basicamente é isso. Então, eu tenho alguns aqui separados que a gente vai estar utilizando, certo? Beleza. Aqui, eu acho que eu não deixei separado esse que a gente vai utilizar no link. Mas não tem problema, eu tenho ele aqui, é só pegar. Depois desse módulo de text parser, a gente vai puxar, quer dizer, de HTML to text, a gente vai puxar outro módulo de text parser. Só que dessa vez, a gente vai querer esse aqui, match pattern, certo? Que a gente tem que utilizar para encontrar esses padrões. E o padrão, o códigozinho que encontra esse padrão dos links é esse aqui, que eu encontrei, certo? Inclusive, se você não entende, você pode até tentar utilizar com o ChatGPT. Se você jogar string lá e pedir o regex, ele vai te retornar o código. Não é 100% das vezes que funciona, mas esse é o jeito mais fácil se você não entende regex, beleza? Então tá. Aqui a gente vai marcar esse módulo como global match, porque a gente quer encontrar vários padrões iguais, certo? Não só um. Então o global match ele faz isso. Se tem mais de um padrão que atende a esse aqui, então ele vai pegar todos esses. Ele não vai pegar apenas o primeiro que ele encontrar, certo? E aqui em text, a gente vai passar o do último módulo, beleza? Que vai ser o texto que a gente vai analisar. Pode dar um ok nisso aqui. E depois o que a gente quer é justamente fazer as requisições em cada um desses links, né? Então a gente puxaria um módulo de HTTP make a request e a gente vai ter que passar a URL aqui. E no caso, essa URL nada mais é do que, deixa eu rodar isso aqui para vocês verem. Então uma link roda aqui. Ele encontrou 16, né? Que é justamente o número de Pokémons que a gente tem por página, certo? Então ele retornou todos e aqui o link de cada um. Então a gente vai mapear essa chave aqui, fallback match, certo? Então a gente pode conectar isso aqui e no lugar da URL a gente coloca fallback match, certo? Passe response para a gente conseguir ter acesso aos dados e ok, beleza? Só uma coisa que eu acabei de lembrar, que inclusive eu acho que teve um comentário no último vídeo de um cara que perguntou sobre isso. Por exemplo, se eu quero aplicar algum filtro nessa página que eu estou raspando, certo? Por exemplo, aqui eu posso aplicar um filtro. Eu posso, aqui está sort by e alguma coisa, né? Basicamente é filtrar por. Então,
eu posso colocar newness, certo? Acho que são os mais recentes. E daí ele vai organizar isso por essa ordem, certo? E como é que eu venho para essa página? Muito simples, você só vai copiar o URL. Percebam que quando a gente aplica um filtro, esse filtro ele é enviado através de um parâmetro na URL, certo? Então ele vem acompanhado de uma interrogação na URL que indica que tudo depois dessa interrogação são os parâmetros que a gente quer passar, certo? E o parâmetro aqui é order by igual a date. A gente está filtrando por data, porque a gente está buscando os mais recentes, certo? Então, é muito simples. Se você quer aplicar algum filtro na página que você vai raspar, é só você aplicar o filtro. Por exemplo, a gente pode mudar o filtro. Percebam que a URL vai mudar, beleza? Então, você aplica o filtro na página e copia a URL, que o parâmetro vai vir aqui. Então, se a gente passar essa URL com esse parâmetro lá no make, ele vai estar recuperando o HTML dessa página filtrada, certo? Então, basicamente é isso. Não tem segredo. Vou voltar aqui para o original. E pronto, a gente passa o URL aqui, né? Que é o último módulo que a gente analisou. Ok. Agora, basicamente o que a gente vai fazer é, de novo, um HTML to text. Beleza? Porque a gente também quer... Deixa eu abrir isso num novo separador. E essa é a página que a gente vai receber o HTML. Beleza? Quando a gente acessa o link de cada Pokémon separado. Então a gente vai dar um parse nessa resposta. Nesse HTML, né? HTML to text. A gente mapeia esse campo data. Beleza? E a gente pode rodar isso aqui de novo. Deixa eu dar só um... Na verdade, eu vou deixar isso aqui como fixado. Hard-coded, que a gente fala. Porque se eu ativar esse fluxo, ele vai rodar todos os Pokémons. Então vai gerar 16 bundles aqui, certo? Então, como a gente quer só fazer um teste, eu vou deixar apenas um fixo aqui. E quando estiver pronto, a gente mapeia esse fallback match de novo, beleza? Pode dar um ok. Vamos rodar isso aqui mais uma vez. Tá, não adiantou. Beleza. É porque aqui a gente tem... Vacilei. Aqui a gente tem várias bundles, né? Então, do mesmo jeito, como a saída desse módulo são várias bundles, então o restante do fluxo vai rodar para cada bundle, tá? Então a gente pode dar um unlink aqui e pode passar esse relógio para cá, para a gente fazer agora o teste da página separada, beleza? Vamos rodar isso aqui. Pronto. Então a gente tem o HTML aqui separado, certinho. Beleza? E analisando essa saída, quais são os dados que a gente quer buscar? Vamos dar uma olhada. A gente quer buscar o nome, certo? Onde é que vai estar esse nome aqui da maneira mais simples? Talvez aqui. Aqui. Acho que eu raspei por esse padrão aqui. A gente tem o nome, certo? Que é esse mesmo nome que está aparecendo aqui. Na verdade, eu acho que é esse. Beleza? A gente tem o preço dele, que a gente consegue verificar aqui. Preço, beleza? E a gente tem essa pequena descrição e 45 em estoque, certo? Então, basicamente, a gente tem todos os dados aqui, tudo juntinho, certo? O restante, a gente não vai aproveitar os outros dados que vem a mais, beleza? Só esses aqui mesmo. Certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Aqui a gente vai ter que aplicar uma rota. Lembra desse módulo de Match Pattern, onde a gente colocou o regex? A gente está aplicando para encontrar apenas um padrão no site, que são os links. Aqui, a gente quer encontrar o quê? 4 padrões diferentes. O nome, o preço, a descrição e a quantidade, certo? Então, eu vou colocar uma rota aqui no meio, porque a gente vai dividir esse fluxo em 4 partes, tá? Vamos colocar uma rota e, basicamente, a gente vai precisar de 4 módulos, beleza?
O que a gente vai fazer aqui? A gente tem que encontrar o padrão de cada um. Então a gente pode configurar aqui um match pattern aqui, aqui a mesma coisa, match pattern, aqui a mesma coisa, e você faz isso para os 4. Beleza? Certo. Chegou aqui. Vamos organizar. Nesse primeiro a gente pode utilizar para buscar o nome. Então, vou deixar assim, esse módulo, só para a gente se organizar, fica mais fácil de ver. Aqui a gente pode colocar get price. Aqui o preço, né? É melhor. Preço. Aqui pode ser a descrição. E aqui pode ser a quantidade no estoque, né? Beleza. Então, a gente vai encontrar esses 4 padrões nessa página aqui, beleza? Como eu falei, eu tenho já separado aqui os regex. Você pode só copiar e colar. Inclusive, todo o material vai ficar disponível também na descrição. Não se preocupa com isso. Aqui em cima a gente passa o padrão. Aqui a gente pode colocar como yes text, porque a gente vai encontrar mais de uma coisa e a gente vai dar uma filtrada nisso, vocês vão entender. Dá um ok nisso aqui. Nesse a gente vai passar esse segundo padrão, preço, global match também, e a gente passa o texto aqui. Agora para esse é a descrição, né? Então pegar esse padrão da descrição, passar aqui em cima e o texto. A descrição você pode deixar como não aqui, e o estoque, pegar o padrão dele aqui, a gente passa aqui em cima e passa o texto aqui embaixo, beleza? A gente pode conferir a saída de cada um desses módulos já. Beleza. Então aqui, vocês viram que a gente encontrou mais de um, certo? Inclusive, eu acho que aqui a gente poderia deixar como global match não, porque o primeiro que ele está retornando é justamente o nome que a gente quer, beleza? Então, esses outros eu acho que são pokémons que estão sendo recomendados aqui embaixo, outros produtos. Aí acaba buscando o nome deles, acho que é isso que está acontecendo. Beleza, a gente pode verificar aqui o preço. E o preço acontece o quê? Que a gente está encontrando vários padrões de preço, beleza? O que a gente quer no site é o segundo padrão que a gente está encontrando com esse regex. Então, a gente vai recuperar só esse segundo. Eu já vou mostrar como que a gente vai fazer isso, beleza? Esse primeiro, que está 00, o que acontece? Se a gente for analisar aqui, a gente consegue verificar que ele está bem aqui em cima. Então, esse preço está sendo recuperado antes desse, que aqui é como se fosse o seu carrinho de compras, né, a sua sacola, com os itens que você adiciona. Então a gente recupera o segundo, beleza? A descrição veio certinho, a descrição dele, que é a mesma que está aqui, e a quantidade do estoque também veio certinho, 45, que é o que está aqui. Beleza, o que a gente vai fazer? Agora, por exemplo, aqui no nome, a gente vai setar uma variável para cada um desses dados que a gente recuperou, certo? Então a gente pode setar uma variável para cada um deles. A gente pode colocar aqui o nome e o valor desse nome vai vir de cá, certo? Name, que está vindo desse último módulo. Ok. Aqui a gente pode, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Porra. E mais um. Meio estranho, né? Porque tá cheio de coisa nesse cenário. Tá bom. Aqui a gente vai dar o preço, né? Preço. E a variável vai ser essa.
Na verdade não, no preço a gente vai fazer diferente. O que acontece? Eu vou utilizar um módulo aqui, que é qual? Text Aggregator, certo? Só esse módulo, que é o que? O módulo de origem que está vindo, os dados. Eu vou colocar esse get preço, que é o último, e a gente vai puxar esse price aqui. Vamos clicar em Show Advanced Settings, e daí a gente pode ir em Row Separator, a gente deixa como Order, e a gente pode separar isso aqui por uma barra, beleza? Então o que a gente tem? A gente tem várias bundles aqui, né? Então eu não consigo recuperar somente essa segunda bundle quando eu rodar o meu fluxo. É aquilo que eu expliquei. Quando a saída de um módulo tiver mais de uma bundle, todo o restante do fluxo depois desse módulo vai rodar o fluxo inteiro para cada uma das bundles a partir daquele módulo, certo? Então basicamente o que eu vou fazer aqui é agregar todos esses valores em um texto só, como se fosse uma string só, e vou aplicar um parsing nessa string, vamos dizer assim, a gente vai analisar essa string para extrair só o que a gente quer. Já vai ficar mais simples de entender, beleza? Então, aqui a gente coloca row separator, price, tudo certo, ok. E aqui no módulo seguinte, quando a gente for setar essa variável de preço, a gente vai colocar como? A gente vai usar uma função chamada split. Esse split, basicamente, ele vai quebrar a string com base em um padrão que existe nessa string. Lembra que eu deixei como row separator, que é a separação de cada um dos valores, como uma barra? Então, aqui no split, eu vou utilizar o operador de barra, certo? O símbolo de barra, para a gente splitar essa string, dividir ela, tá? Vai ficar mais fácil de entender. Depois disso, eu vou usar uma outra função, que é um get. A saída do split é uma lista. Então, imagina que a gente vai ter uma lista com cada um daqueles valores. É como se a gente tivesse pegado aquelas bundles e deixado elas numa lista, como se fosse uma coisa só. E a gente vai recuperar o segundo item, beleza? Então, o resultado desse split, a gente vai recuperar o segundo. Por quê? Porque o segundo aqui é o segundo preço, que é o que a gente quer, que é o preço do Pokémon. Isso aqui vai rodar e vocês vão entender melhor, tá? No da descrição a gente passa descrição, e aqui a gente coloca descrição, puxa do último módulo, e aqui a gente vai colocar estoque, né? Estoque, e aqui a gente passa o último módulo, estoque. Beleza. Vamos rodar isso para ficar um pouco menos confuso. Certo? Então todos os módulos passaram corretamente. Aqui a gente recuperou só o primeiro nome, excelente. Essa nossa variável ganhou nome da variável, e o Bulbasaur, que é o nome do Pokémon, né? Nesse segundo ele está saindo vários preços, então a gente agregou todas essas saídas, todas essas bundles em um texto só. Então, por exemplo, aqui a gente entrou com texto 0, texto 63, o texto 148, entendeu? Então a gente pegou o texto de cada uma dessas bundles e juntou em um texto só, separado por barras, certo? Muito simples, foi isso que a gente fez. E aqui a gente vai estar usando aquela função de split. Então, o split ele vai pegar todo esse texto e a gente pediu para ele separar por barras. Então, ele vai separar por barras e cada item que for separado ele vai jogar numa lista. Então, por exemplo, veio o primeiro item, então ele é o primeiro item da lista, barra, o segundo item da lista, barra, o terceiro item da lista, e assim por diante. E a gente pediu para recuperar o segundo item da lista. Então, a gente setou essa variável com o preço correto. Espero que não tenha ficado confuso, que tenha dado para entender. Podem, claro, sempre tem mais de uma maneira de resolver os problemas, então eu não acredito que esse aqui seja a única maneira de fazer isso, certo? Você pode brincar, explorar à vontade e utilizar o make para tentar encontrar uma maneira mais simples de fazer esse scrubbing, certo? Mas vamos dar continuidade. Por último, a gente vai puxar mais uma rota aqui, ficou meio esquisito, né? A gente vai puxar mais uma rota para a gente recuperar todas essas variáveis. Então, a gente vai puxar aqui em Tools,
é get multiple variables. O que é o get? Basicamente, se a gente setou uma variável nesse ambiente do make da nossa automação, igual a gente fez ali em cima, set variable, nesses 4 padrões, o get serve para a gente recuperar essas variáveis nessa outra rota, beleza? Porque nessa rota, ela roda nesse sentido, certo? Igual aqui, ó, tá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, depois que a gente setar todas essas variáveis, aqui na última parte, a gente vai recuperar todas elas. Para quê? Para colocar na nossa planilha do Google Sheets, beleza? Então, a gente pode vir em Tools, Get Multiple Variables, certo? E a gente vai adicionando os itens. A primeira vai ser nome, né? Nome. A segunda vai ser preço. A terceira vai ser descrição, né? Descrição. E a quarta vai ser o estoque. Esse é o nome que a gente deu mesmo? Certinho. Beleza. Depois que a gente recuperar essas variáveis, então a gente vai jogar na nossa planilha. E a planilha que a gente está utilizando é essa tabela Web Scraping que eu criei antes da gente começar. Então a gente pode usar a DD Row mesmo. Seleciona a tabela. Web Scraping. Seleciona a folha. E beleza. Aqui é só a gente mapear, né? Ficou a parte mais simples. A gente já tem todos os dados. Todos eles estão separados certinhos aqui. É só a gente pegar e jogar para cá. Então o nome vai no lugar da coluna nome. Preço vai na coluna de preço. Aqui ficou ao contrário. Descrição vai na descrição. E o estoque vai em estoque. Pronto. Essa é a configuração que a gente tem que fazer no Google Sheets. Beleza? E do mais, eu acho que é isso. Vamos rodar isso aqui uma vez? Pra gente ver. Vou colocar um sleep aqui no final. Vamos rodar isso aqui uma vez. Tá. Se a gente conferir aqui, os dados foram passados, né? Vamos arrumar isso aqui, porque ele pegou a formatação que eu tinha deixado. Tá. As informações chegaram aqui certinhas, né? Como vocês podem conferir. Beleza. Chegou só um registro. Por quê? Porque a gente deixou configurado aqui a URL só desse carinha aqui. E a gente raspou só os dados dele, beleza? Certo. Agora chegou a hora da gente ligar a automação inteira, né? Só que tem alguns detalhes ainda pra gente arrumar nesse fluxo. Primeiro, a gente pode adicionar módulos de tratamento de erro, certo? Para isso, você tem que ativar essa opção aqui, Allow Storing of Incomplete Executions, certo? Pode marcar como Yes e dar um OK. Próximo, a gente pode configurar esse módulo aqui, ó, add erro handler. Então, adicionar um módulo de tratamento de erro, certo? E você pode utilizar esse break, que é o padrão, que é mais utilizado, acredito eu, na maioria dos casos, e pode deixar a configuração padrão dele. Pode deixar o número de, aqui ó, number of attempts, que é as tentativas, que são 3 e um intervalo de 15 minutos entre cada tentativa. O que é isso? Basicamente, geralmente isso são com os módulos de HTTP request. Ele pode dar uma falha e o módulo de tratamento de erro, ele vai, em vez de quebrar o fluxo, ele vai tentar fazer aquela requisição novamente. Então a configuração que a gente deixou é para ele fazer 3 tentativas, caso dê errado, com intervalo de 15 minutos entre cada uma delas. E dá um OK, muito simples. E você pode configurar isso para esses dois módulos de HTTP request e pode configurar para esse do Google Sheets também. Nunca aconteceu de dar erro comigo, mas no Google Sheets, só que por via das dúvidas você pode colocar também, beleza? Meio esquisito, né?
Vamos dar um auto-align nisso. Meu Deus. Rapidão. Deixa eu pegar esse aqui de cima. Ficou muita coisa, né? E jogar aqui pra cima pra não atrapalhar. Certo. E tem mais um porém também aqui no início. A gente não vai começar o nosso fluxo pelo módulo de HTTP Make a Request, tá? Por quê? Porque a gente quer, quando terminar essa primeira página, pular para a próxima. Quando terminar a próxima, ir para outra. Até chegar na última, que é a página de número 48. O que a gente pode observar aqui no site? Observa para na URL, certo? Quando a gente muda de página, a nossa URL muda para quê? /page o número da página, né? Se for para 3, /page 3, certo? Bem simples, né? Então, basicamente, a gente quer fazer isso e passando de uma página para outra automaticamente. O que a gente pode fazer? Tem um módulo aqui no Make chamado Repeater, certo? A gente vai passar o relógio para ele e no meio dele a gente vai colocar um set variable. Vocês já vão entender por quê. E pode conectar esse aqui. Então vai ficar desse jeito aqui. Beleza. Basicamente aqui a gente vai colocar initial value como 1 e repeats a gente vai colocar 48, né? Que é o número de páginas que a gente tem no site. Ok. E a partir daqui a gente vai fazer o quê? A gente vai setar uma variável como? Aqui a gente tem barra até o barra shop, né? Então a nossa variável vai receber page barra o número do repeater barra, beleza? Então a gente só está criando uma variável que ela vai estender a URL, certo? Então toda vez que o fluxo repetir, ela vai repetir aqui, né? Aí vai adicionar mais um aqui no número da página e vai passar para a URL. Então aqui no final da URL a gente pode configurar esse page, certo? Não, perdão. Aqui é um get variable que eu estou usando. Não é esse que a gente quer usar. Tools, vamos colocar set variable, certinho. Aqui a gente pode colocar page, o nome, e aqui vai ser page barra o repeater barra, beleza. Agora sim a gente pode mapear. Deixa eu tirar isso e conectar de novo aqui. Pronto, page. Então, basicamente ele vai funcionar assim. A gente raspou todo o fluxo, toda a primeira página. Aí a automação vai voltar do início, vai somar mais um nessa variável aqui e vai, consequentemente, alterar a URL. A gente vai para a próxima página e assim por diante. Beleza? Então, aqui a gente tem configurado todo o fluxo para raspar o site inteiro. Beleza? Eu vou deixar isso come muita operação, tá? Já avisando logo. Se você... Inclusive, eu fiz os cálculos. Se eu não me engano, é porque eu não lembro. Eu fiz esse fluxo alguns dias atrás. Eu calculei que se a gente deixar essa automação rodar inteira... Eu posso ter feito o cálculo errado, tá? Mas se a gente deixar essa automação rodar inteira, se eu não me engano, vão dar umas 11 mil operações. E você não quer pagar 11 mil operações, né? Então... Aquela coisa, né? Isso aqui é para você treinar, para você fazer testes, para você desenvolver suas habilidades de web scraping e tal. Então é bom para isso. Você não quer raspar todos esses pokémons e gastar dinheiro com isso, né? Então eu vou deixar esse fluxo rodar só um pouquinho e vou parar ele no meio, tá? Porque come muito. Então vamos lá, chegou a hora da verdade, né? Eu deixei um sleep aqui, vai demorar um pouquinho isso. Vamos colocar 1 segundo só. Só um segundinho, acho que tá bom. Vai dar pra ver as coisas acontecendo devagarzinho, ó. 2, 3, 4... Aqui vai dar 16 no total pra cada um desses, tá? Então 7... Eu vou deixar. Só pra vocês verem ele repetindo aqui no início, tá?
até aqui chega só uma operação. Como aqui ele vai retornar 16 bundles separadas, né? Então o fluxo corre igual para todos. E pronto, aqui já passou para o 2, né? Então eu vou parar antes que eu torre todas as operações que eu tenho. E a gente consegue ver tudo funcionando perfeitamente, tá? Inclusive, vamos dar uma verificada aqui no Google Sheets. Ai, meu Deus, a besteira que eu fiz. Lembra que eu tinha deixado isso aqui fixo? Mas não tem problema. Era só a gente ter jogado esse valor do último módulo, tá? Não tem problema. Vou rodar só mais um pouquinho para vocês conseguirem ver que funcionou, tá? Vamos delete rows. A gente volta aqui. Vamos lá. Beleza. A gente pode acompanhar aqui. Agora tá indo certo. Aí, ó. Esse primeiro repetiu, né? Porque ele começou do início. Vai indo. Aqui foi a primeira página inteira já, tá? Agora já foi pra segunda. A gente consegue ver aqui, segunda página. Aqui o repeater, contou só um. E a gente pode dar um stop nisso, tá? Não vamos deixar aí não. No total foram 20 registros que a gente adicionou. Vocês podem verificar todos eles aqui, beleza? Repeater, como ele funciona? Aqui ele tá saindo as bundles, né? E daí ele vai fazer todo o fluxo para cada uma delas, logicamente, né? Aqui no caso a gente parou quando ele estava na segunda. A gente pode ver o valor dessas duas variáveis aqui, ó. Ela vem certinho, page 1, page 2, e ia continuar se a gente deixasse. Aqui foram duas operações também, que na primeira a gente retornou a página principal do site uma vez, aí aqui duas vezes passando para a página 2, né? Então assim por diante. E aqui para frente a mesma coisa, né? Aqui foram todos os pokémons, né? A página de todos os pokémons. A gente consegue ver aqui no texto. A gente retornou de todas as páginas. Setou todas as variáveis. Então a gente consegue verificar tudo aqui, ó. Nome Bulbasaur, nome Tananã, Charmander. Então, tudo sendo recuperado certinho. A gente consegue verificar aqui também o texto, a gente agregando todos os preços, né? E depois separando cada um deles. A gente consegue ver que o primeiro foi 63, 87, assim por diante, a descrição, estoque e tudo mais, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, beleza? Deixa eu excluir esse aqui, né? Excluir esse aqui. Vou salvar esse cenário e vou exportar esse blueprint, porque eu vou deixar aí na descrição, certo? É só você acessar a descrição, pegar o seu blueprint. É só você baixar e daí você vem aqui, importe blueprint, importa ele para cá e seja feliz. Vai modificando esse cenário, vai fazendo o que você quiser, vai mexendo, muda alguma coisa, tenta encontrar uma maneira melhor de fazer, certo? Tem mais opções para você fazer no site, não é só isso, mas eu acho que esse fluxo deu para trabalhar muito bem. Os conceitos básicos, pelo menos do web scraping convencional, né, em páginas estáticas. Então, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, que tenha ficado fácil de você entender, que vocês tenham aprendido como fazer isso, beleza? Espero que tenha ficado um pouco mais completo que aquele primeiro vídeo aqui do canal, certo? Então, lembrando que eu vou deixar todo o material na descrição, vou deixar um link também do Google Calendar, se você quiser agendar uma reuniãozinha, a gente pode bater um papo, beleza? Para discutir alguma implementação de automação que você queira. Então, é só você agendar um horário, a gente conversa. Se você é dono de algum negócio e precisa de automação. Então, é isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Do mais, deixa sua curtida aí e se inscreve no canal se você não é inscrito. Toda semana eu tento trazer bons vídeos aqui pro canal, beleza? Sempre trazer mais conhecimento.
Deixa um comentário também, se você ficou com alguma dúvida, eu respondo todo mundo. Se você tem alguma sugestão de vídeo, isso ajuda a trazer novas ideias. E do mais é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Falou!